Bom, pessoal, abra seu livro na página 157 para a gente fazer algumas questões juntos, tá bem? Então, o que a gente aprendeu até agora é que o perímetro de um círculo é a mesma coisa que circunferência e é a medida do contorno de qualquer círculo. Para encontrar a medida, ou seja, o comprimento desse círculo, desse perímetro, a gente usa, e a gente viu comprovando, que a relação é 2 vezes o valor de π, que é igual a 3,14, vezes o valor do raio. Ou, simplesmente, se você tiver o diâmetro, no lugar de 2 vezes o raio, você coloca o diâmetro, estão vendo? Porque 2 vezes R é igual a D. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se você tiver raio, você usa essa relação, 2πr. E se você tiver o diâmetro, apenas π vezes o diâmetro, tá bem? Nessa questão, ele nos dá o diâmetro e pede que a gente encontre o perímetro, ou seja, a circunferência. Então, a gente vai usar essa formulazinha. Então, na letra A, o valor de C, ou seja, perímetro, que é a mesma coisa que circunferência, vai ser igual a o valor de π, que na questão já diz para a gente usar 3,14, vezes quem? O valor do diâmetro. Qual é o diâmetro da letra A? É um círculo que mede 100 metros, gigante, né? Bom, a partir de agora, vocês poderão usar a calculadora, tá bem? Para poder fazer esses cálculozinhos do π, certo? Então, a circunferência vai ser igual. 3,14 vezes 100 vai dar 314 metros. Então, é só multiplicar o π pelo valor do diâmetro do círculo, tá bom? Na letra B, a circunferência vai ser igual a 3,14 vezes o diâmetro. Quem é o diâmetro? 14 centímetros. Então, vai dar essa multiplicação na calculadora, dá 43,96. Da mesma forma, a gente faz a letra C e a letra D. Circunferência é igual a 3,14 vezes o diâmetro, que é 30 metros nessa letra C. E a resposta vai ser 94,2. Na letra D, a circunferência vai ser 3,14, essa formulazinha aqui, vezes o diâmetro, que é 35. E essa multiplicação na calculadora dá 109,9 centímetros. Não esqueça nunca da unidade, tá? Aqui é metros, então a resposta é metros. Centímetros, centímetros e metros, metros, ok? Bom, na questão 3, está mostrando que em alguns itens aqui está faltando diâmetro e em outros está faltando o valor da circunferência. Então, a fórmula a gente sabe que é circunferência igual 3,14 vezes o diâmetro. 3,14 é o valor do π. E aqui está me dizendo para usar 3,14, que é o valor aproximado do π. Bom, se eu reorganizar essa equação e jogar a letra D para cá, a gente arruma desse jeito. Fica o C dividido por 3,14. Então, com essa formulazinha de cima, arrumada desse jeito, eu vou encontrar o valor de C. Então, nas alternativas que está faltando o valor da circunferência, você faz a multiplicação. 3,14 vezes o diâmetro, que está dando aqui, tá bem? Na calculadora. E nas questões que tiver faltando diâmetro, você usa essa relação. Você arrumou só de uma forma diferente, tá? Então, você divide a circunferência por 3,14 lá na calculadora. Assim, você acha o diâmetro. Então, aqui na letra A, eu tenho diâmetro, eu tenho a circunferência e quero saber o diâmetro. Então, a gente vai usar essa relação aqui de baixo, ó, onde o D está sozinho, tá bom? Então, na letra A vai ficar D é igual. Quanto é a circunferência? 314. Então, aqui, ó, fica 314 dividido por 3,14. Essa divisão na calculadora vai dar 100 metros. E na letra B? Está faltando circunferência, então eu uso a relação de cima. É a mesma relação, eu apenas arrumei, deixando ou a letra C desse lado ou a letra D sozinha, tá bom? Para facilitar a vida da gente. Então, eu quero saber a circunferência na letra B. O diâmetro é 3,14. Tá aqui, ó. Vamos multiplicar
3,14 da fórmula, que é o π vezes o diâmetro, que também é 3,14. Então, esse resultado vai dar 9,859 metros. Só fazendo a calculadora, tá? Na letra C, eu tenho a circunferência e quero saber o diâmetro. Se eu quero saber o diâmetro, a gente usa a relação de baixo. Então, D igual. A circunferência é 15 dividido por 3,14, que vai dar 4,77. E assim você faz na letra D. Olha só, eu quero saber a circunferência, então a gente usa essa de cima. Vai ficar 3,14 vezes 10, que é o diâmetro, vai dar 31,4. Na letra E, eu quero saber o diâmetro, então a gente usa essa relação. E vamos dividir a circunferência, que é 10, por 3,14. Esse valor vai dar 3,184. E na letra F, eu quero saber a circunferência, então eu uso a relação de cima. 3,14 vezes o diâmetro, que é 10, vai dar 31,4. Bom, questão 4. Para construir uma pista de corrida de automóveis, foram feitos 2 semicírculos, ó. Esse aqui e esse aqui. Nos lados de um retângulo de 50 metros por 100. Então, aqui no meio a gente tem um retângulo, ó. Essa figura aqui é um retângulo, e nas pontas a metade e a metade de um círculo. Os dois juntos vai dar um círculo, e aqui um retângulo, ok? Qual é o comprimento da pista? Então, a gente está querendo saber o contorno total. Lembrando, temos o contorno de um retângulo e o contorno de 2 semicírculos. Aqui está a figura para vocês enxergarem melhor. Agora, vamos dividir ela para vocês enxergarem o círculo, tá? Bom, aqui está o desenho agora separado. Então, nós temos o retângulo e temos 2 semicírculos, 2 metades, que quando a gente junta, vai dar um círculo, ok? Então, a gente pode separar a figura para enxergar melhor. Então, o que a gente quer encontrar? Esse comprimento mais esse, ou seja, esse comprimento é 100, esse de cima também é 100. Então, aqui a gente já tem 200 metros de comprimento, tá? A gente quer só o contorno da pista. Então, esse 100 mais esse 100 e mais o contorno dos 2 semicírculos, que formam um círculo inteiro. Bom, aqui a gente já tem, que é o 100 de baixo, mais o comprimento de cima, que é igual, né? Se é um retângulo, 100. Então, nesses dois pedaços, a gente já tem 200 metros de comprimento. Esses pedaços do lado não entram, porque observe aqui o desenho. O contorno é só esse de cima e esse de baixo, e a circunferência do círculo, tá bom? Então, pronto. O contorno do retângulo embaixo e em cima, a gente já sabe que é 200 metros. Mas, agora, a circunferência, juntando os dois pedacinhos de semicírculo que a gente quer encontrar. Bom, olhando aqui a figura, o que é essa medida 50 metros? É o diâmetro, não é mesmo? É o diâmetro. Então, o diâmetro é 50 metros. É a medida de um lado até o outro da circunferência, passando pelo meio. Então, isso aqui é diâmetro. Bom, a fórmula da circunferência é igual a π, que é 3,14, vezes o diâmetro, que é 50. Isso a gente já aprendeu. Então, multiplicando na calculadora, vamos ver quanto dá isso aqui. Multipliquem na sua calculadora. 3,14 vezes 50 dá 157 metros. Pronto. A circunferência, o contorno desse círculo é 157 e das duas partes do retângulo é 200. Então, qual vai ser o contorno total? O comprimento total? A gente vai juntar 157, que é o contorno do círculo, mais 200, que é o do retângulo. Então, isso vai dar 357 metros de comprimento. Tá aqui, ó. Então, novamente, estão vendo a figura? 100 metros é o contorno dessa parte de baixo, mais 100 de cima. Esse 100 é só daqui para cá. Dá 200, tá aqui, ó, 200.
E os semicírculos, esse contorno com esse contorno? A gente juntou as duas metades e forma um círculo inteiro. Para saber o contorno, então, esse junto com esse, a gente usou a fórmula da circunferência, que é 3,14 vezes o diâmetro, tá aqui, ó, deu 157. Aí, a gente juntou os 200 daqui, mais 157 daqui, e conseguimos encontrar o contorno total, que é 357 metros.